As palavras de Davi ecoam através dos séculos, ressoando em cada coração que busca a verdade. Mas o que torna as suas orações tão poderosas? Já parou para pensar que, por trás de cada súplica, existe uma ligação profunda com o Criador? O rei Davi não apenas orava, ele se entregava, mergulhando na graça e misericórdia divinas. Imagine sentir a presença de Deus tão intensamente que cada palavra se transforma em um clamor de esperança, um grito de alegria. E se eu te dissesse que as chaves para essa intimidade estão escondidas em seus salmos? Você sabia que a maneira como Davi se arrependia e clamava por livramento é uma lição vital para nós? Cada oração dele não era apenas uma busca por respostas, mas uma jornada de transformação. Como seria se você pudesse aplicar esses segredos na sua própria vida? Vamos desvendar juntos essas pérolas de sabedoria, que não só moldaram a história de Israel, mas que podem também impactar a sua caminhada espiritual. Prepare-se para ser inspirado e fortalecido na fé, enquanto exploramos a verdade oculta nas orações de Davi. Estás pronto para descobrir? A profundidade da intimidade com Deus. Quando penso na relação de Davi com Deus, não posso deixar de admirar a profundidade dessa conexão. Davi não era apenas um rei. Ele era um homem que entendia a importância de cultivar uma relação pessoal com o Criador. Desde os seus dias como pastor de ovelhas até o trono de Israel, Davi buscou a Deus em todas as circunstâncias da sua vida. Ele não se limitava a orar em momentos de necessidade. A sua prática de oração era contínua e sincera. Para ele, Deus não era apenas uma figura distante, mas uma presença real e íntima que o acompanhava em cada passo do seu caminho. É fascinante como essa intimidade se manifestava nas suas orações. Davi falava com Deus como um amigo fala com outro amigo. Ele expressava suas alegrias, tristezas, medos e esperanças. Não havia espaço para máscaras ou pretensões. Davi era autêntico. Quando leio os Salmos, sinto que estou espiando um diálogo íntimo entre um homem e o seu Deus. Ele não hesitava em abrir o seu coração, revelando vulnerabilidades e questões profundas. É essa honestidade que me inspira a também buscar uma relação mais próxima com Deus na minha vida. Davi sabia que a intimidade com Deus era fundamental para a sua fé. Ele entendia que, sem essa conexão, as suas orações poderiam se tornar vazias ou mecânicas. A sua prática de oração não era apenas sobre pedir ou agradecer. Era sobre estar presente diante de Deus, vivendo a realidade da sua presença. Essa consciência constante de Deus transformou a maneira como Davi enfrentava as adversidades, pois ele sabia que não estava sozinho. A sua confiança em Deus era inabalável, e isso se refletia em cada súplica que fazia. A profundidade da sua intimidade com Deus também se manifestava em como ele lidava com o pecado e a culpa. Davi não tinha medo de confessar suas falhas, e é isso que o torna um exemplo tão poderoso. Ele sabia que a sua relação com Deus dependia da sua disposição em ser honesto e humilde. Essa busca por perdão não apenas restaurava a sua relação com Deus, mas também aprofundava a sua compreensão do amor e da graça divina. Para Davi, cada oração era uma oportunidade de reconciliação e renovação espiritual. Por fim, a intimidade de Davi com Deus nos ensina que a oração deve ser um reflexo da nossa vida. Assim como ele, devemos procurar um espaço seguro para expressar os nossos sentimentos e dúvidas. A verdadeira oração não é uma formalidade, mas um ato de entrega e confiança. A relação de Davi com Deus convida-nos a explorar a profundidade da nossa própria intimidade, lembrando-nos de que somos todos chamados a ser amigos de Deus, independentemente das nossas circunstâncias. A estrutura das orações de Davi. Quando me detenho a analisar as orações de Davi, percebo que há uma estrutura bastante clara que ele seguia. Não eram meras palavras jogadas ao vento. Cada oração tinha elementos específicos que a tornavam poderosa e significativa. Davi sabia que a adoração era o ponto de partida. Ele começava reconhecendo a grandeza de Deus, exaltando suas qualidades e atributos. Essa prática deve ter sido fundamental para manter a sua perspectiva correta sobre quem Deus era e o que ele significava na sua vida. Adoração, confissão, súplica e gratidão são os 4 pilares que sustentam as orações de Davi. Ele não apenas pedia, ele também confessava. A confissão era uma parte vital da sua comunicação com Deus. Davi compreendia que, para ser ouvido, precisava primeiro reconhecer as suas falhas e pedir perdão. Isso não só o libertava do peso da culpa,
mas também o aproximava mais do coração de Deus. É como se ele dissesse: eu sou falho, mas confio na tua graça. Essa atitude de humildade é algo que muitos de nós podemos aprender. A súplica era outro aspecto importante. Davi não hesitava em clamar por ajuda nas suas horas mais sombrias. Em momentos de crise, ele buscava a intervenção divina com fervor. As suas súplicas eram autênticas e carregadas de emoção. Ele não se limitava a orações genéricas. Ele falava especificamente sobre as suas lutas e desafios. Isso demonstra a importância de sermos específicos nas nossas petições. Quando nos abrimos e somos claros sobre o que precisamos, estamos a reconhecer a soberania de Deus sobre as nossas vidas. E, claro, a gratidão. Davi não se esquecia de agradecer. Ele sabia que, mesmo nas dificuldades, havia sempre algo pelo qual ser grato. As suas orações frequentemente terminavam com expressões de louvor e agradecimento, lembrando-se das bênçãos que Deus lhe havia concedido. Essa prática de gratidão é essencial para manter uma atitude positiva e uma perspectiva saudável sobre a vida. Quando nos focamos no que temos, em vez do que nos falta, a nossa fé cresce e se fortifica. A estrutura das orações de Davi é um modelo que podemos aplicar nas nossas próprias vidas. Ao seguir essa abordagem, não só nos tornamos mais eficazes em nossas súplicas, mas também desenvolvemos uma relação mais profunda com Deus. Ele nos convida a nos aproximarmos, e a forma como oramos pode ser um reflexo da nossa disposição em buscar essa proximidade. Cada componente da oração de Davi serve para nos lembrar da grandiosidade de Deus e da nossa própria necessidade de sua presença em nossas vidas. O impacto das circunstâncias nas orações à vida de Davi foi marcada por uma série de altos e baixos. Desde a sua juventude, como pastor, enfrentando leões e ursos, até os desafios de ser um rei, as suas experiências mudaram a forma como ele orava. Ao analisar as suas orações, fica evidente que as circunstâncias da sua vida influenciaram diretamente o conteúdo e a intensidade das suas súplicas. Quando estava em apuros, Davi clamava com fervor. Em contraste, nos períodos de paz e prosperidade, suas orações assumiam um tom de gratidão e reflexão. É interessante notar como as adversidades trouxeram à tona a sua vulnerabilidade. Em momentos de perseguição, como quando fugia de Saul, Davi não hesitava em expressar a sua angústia e desespero. Ele clamava a Deus, pedindo proteção e intervenção. Essas orações eram intensas e carregadas de emoção. Ao relatar o seu sofrimento, Davi nos lembra de que é perfeitamente aceitável buscar a ajuda de Deus nas nossas lutas. Ele tinha coragem de ser honesto sobre a sua dor, e isso o tornava ainda mais próximo de Deus. As vitórias também influenciaram a sua oração, mas de uma maneira diferente. Após derrotar Golias, por exemplo, Davi não se esqueceu de agradecer. Ele reconheceu que não foi apenas a sua habilidade que o trouxe sucesso, mas sim a ajuda divina. A sua oração nesse momento foi uma expressão de louvor e gratidão, demonstrando que ele sabia de onde vinham as suas forças. Essa dinâmica entre adversidade e vitória é uma lição poderosa para nós. Devemos lembrar que, nas vitórias, a humildade e a gratidão são essenciais para manter a nossa relação com Deus saudável e equilibrada. Além disso, a forma como Davi lidava com suas circunstâncias também nos ensina sobre a perseverança. Ele enfrentou traições, perdas e desafios que poderiam ter desanimado qualquer um. No entanto, em vez de se afastar de Deus, Davi se voltava ainda mais para ele, buscando suporte e consolo. Essa atitude é um testemunho da sua fé inabalável. Ao nos depararmos com dificuldades, deveríamos seguir o exemplo de Davi e buscar a Deus com ainda mais fervor. A oração se torna, então, não apenas uma resposta às circunstâncias, mas uma forma de fortalecer a nossa fé. Portanto, o impacto das circunstâncias nas orações de Davi é um lembrete de que a vida é uma montanha-russa de experiências. Em cada fase, seja na dor ou na alegria, a oração deve ser uma constante. Ao modelar nossas orações à luz das nossas vivências, podemos nos conectar mais profundamente com Deus. Davi nos mostra que não importa o que estamos passando, a nossa comunicação com Deus pode sempre ser um reflexo autêntico da nossa jornada, moldando nossa fé e nos aproximando dele. A importância da vulnerabilidade. Quando olho para as orações de Davi, não posso deixar de notar a sua autenticidade. Ele não tinha medo de ser vulnerável diante de Deus. Muitas vezes, encontramos a tendência de esconder nossas fraquezas,
especialmente em momentos de angústia ou desespero. Mas Davi, ele era diferente. Ele expunha sua alma, e isso me faz refletir sobre a importância de sermos verdadeiros nas nossas próprias orações. Quando Davi clamava, ele não escondia suas inseguranças, suas dúvidas e suas ansiedades. Ele as trazia à superfície, como uma forma de se aproximar mais de Deus. A vulnerabilidade de Davi não era um sinal de fraqueza, mas sim uma demonstração da sua força. Ele sabia que precisava de Deus e que, sem essa dependência, não conseguiria enfrentar os desafios que surgiam em seu caminho. Isso me inspira a ser mais honesto nas minhas próprias conversas com Deus. Muitas vezes, sinto-me tentado a apresentar apenas as minhas melhores versões, como se isso fosse mais aceitável. No entanto, Davi me ensina que é na fragilidade que encontramos a verdadeira conexão com o divino. A honestidade sobre as nossas lutas pode ser, na verdade, a chave para abrir portas que estavam fechadas. Além disso, a vulnerabilidade permite que experimentemos a graça de Deus de maneira mais profunda. Quando Davi reconhecia sua condição, seja por meio de arrependimento ou desespero, ele também estava se abrindo para receber o amor e a misericórdia de Deus. Lembro-me de momentos em que a vida parecia insuportável e eu hesitava em clamar ao Senhor, temendo que ele não quisesse ouvir as minhas queixas. Mas, ao observar Davi, percebo que é exatamente nesse lugar de dor e confusão que Deus deseja nos encontrar. A vulnerabilidade é uma ponte que nos liga ao amor incondicional de Deus. Esse aspecto da oração de Davi também me faz pensar na importância do apoio comunitário. Quando somos vulneráveis, somos mais propensos a buscar ajuda e a compartilhar nossas lutas com outros. Davi, mesmo sendo um rei, não se isolava em sua dor. Ele tinha amigos e aliados, e muitas vezes, suas orações eram um reflexo de uma comunidade que precisava se unir em busca de Deus. Isso me faz perguntar: quantas vezes deixei de compartilhar minhas lutas com aqueles que estão ao meu redor? A vulnerabilidade nas orações também pode ser um convite para que outros se abram e compartilhem suas próprias batalhas. Por fim, a vulnerabilidade nas orações de Davi nos ensina que a verdadeira força está na disposição de nos entregarmos completamente a Deus. Ele não se preocupava com a imagem que poderia passar, mas sim com a profundidade da sua relação com o Senhor. Isso é algo que desejo cultivar na minha vida. Quero ser capaz de me apresentar diante de Deus não apenas com minhas vitórias, mas também com minhas quedas. Afinal, é na aceitação da fragilidade que encontramos a verdadeira liberdade. E, ao final do dia, essa liberdade é o que nos permite viver uma vida plena e abundante em Cristo. A resposta de Deus às orações de Davi. Quando olho para a forma como Deus respondeu às orações de Davi, fico maravilhado com a profundidade da relação que eles tinham. Deus não apenas ouvia Davi, ele respondia de maneira que refletia a sua fidelidade e amor. A Bíblia está repleta de exemplos de como Davi clamava a Deus em momentos de necessidade. Muitas vezes, via resultados imediatos ou intervenções divinas que mudavam o curso das suas circunstâncias. Isso me leva a refletir sobre a importância de manter a fé, mesmo quando a resposta não é imediata. Uma das histórias que mais me impressiona é a que envolve a perseguição de Saul. Davi, sendo perseguido e vivendo em constante medo, clamava a Deus por proteção e direção. Em várias ocasiões, podemos ver a mão de Deus livrando das garras de Saul. Essas intervenções não eram meras coincidências. Eram respostas diretas às orações fervorosas de Davi. Isso me faz questionar quantas vezes eu já deixei de ver a mão de Deus agindo na minha vida por não estar atento às respostas que Ele me deu. Às vezes, a resposta pode estar bem diante de nós, mas nossa falta de percepção nos impede de reconhecê-la. Além disso, as respostas de Deus às orações de Davi eram muitas vezes acompanhadas de promessas. Quando Davi se sentia desamparado, Deus frequentemente lhe lembrava da sua fidelidade. Lembro-me de momentos em que me senti perdido e sem esperança. Nessas horas, é fundamental lembrar que Deus não só ouve nossas súplicas, mas também nos dá esperança e coragem através de sua palavra. A resposta de Deus é, portanto, uma combinação de ação e promessa. Ele não só nos ajuda na dificuldade, mas também nos encoraja a continuar a nossa caminhada de fé. É interessante notar que nem sempre as respostas de Deus eram do jeito que Davi esperava. Em algumas situações, Deus não retirou a dificuldade, mas deu a Davi a força necessária para enfrentá-la. Isso me faz pensar sobre a natureza das minhas próprias orações.
Muitas vezes, peço a Deus que remova os obstáculos, mas, assim como aconteceu com Davi, talvez o que eu realmente precise é de coragem e fé para avançar, mesmo nas dificuldades. A resposta de Deus pode não ser sempre o que esperamos, mas é sempre o que precisamos. Por último, a maneira como Deus respondeu às orações de Davi me dá esperança. Ao longo da vida, enfrento desafios e incertezas, e é fácil perder a fé em tempos difíceis. No entanto, ao olhar para as experiências de Davi, sou lembrado de que Deus é sempre fiel. Ele pode não responder da maneira que eu imagino, mas sua presença é garantida, e ele está sempre ao meu lado. Saber que, assim como Davi, eu também posso esperar respostas divinas nas minhas orações me encoraja a continuar buscando a Deus em todas as circunstâncias, confiando que Ele sabe o que é melhor para mim. Lições atemporais para a vida moderna. Quando penso nas orações de Davi, sou levado a refletir sobre como suas experiências e comunicações com Deus ainda ressoam profundamente na nossa vida moderna. Afinal, vivemos num mundo cheio de incertezas, desafios, por vezes, desânimo. As lições que podemos extrair das súplicas e clamores de Davi são verdadeiros tesouros que nos ajudam a manter a fé firme, mesmo quando as circunstâncias parecem desfavoráveis. Davi não orava apenas por si mesmo. Ele expressava uma gama de emoções humanas que todos nós sentimos. A sua vulnerabilidade nas orações é um lembrete de que não precisamos ser perfeitos ao nos dirigirmos a Deus. Um dos aspectos mais notáveis das orações de Davi é a sua honestidade. Ele não se esquivava de expor suas angústias, medos e dúvidas. Isso me faz perceber que, em muitos momentos da nossa vida, nós também podemos ser atraídos a esconder as nossas lutas e a criar uma fachada de força. No entanto, Davi nos ensina que a verdadeira força está na vulnerabilidade. Ao levar as nossas preocupações e frustrações a Deus, mostramos uma dependência e um desejo genuíno de ajuda. É assim que a nossa fé se fortalece. Quando nos permitimos ser autênticos, abrimos espaço para que Deus intervenha nas nossas vidas de maneiras que talvez nunca imaginássemos. Além disso, as orações de Davi nos oferecem um modelo sobre como podemos abordar Deus em diferentes situações. Observe como ele variava entre a adoração, a súplica e a gratidão. Este equilíbrio é fundamental, especialmente nos dias de hoje, quando muitas vezes nos esquecemos de agradecer e louvar em meio às tempestades da vida. A prática da gratidão, mesmo nas pequenas coisas, pode mudar a nossa perspectiva e nos ajudar a enxergar a luz no fim do túnel. Por isso, ao orar, não devemos nos limitar a pedir. Devemos também reconhecer as bênçãos que já temos. Davi nos mostra que a adoração e a gratidão não são apenas atos de devoção, mas ferramentas poderosas que moldam a nossa espiritualidade. Às vezes, a vida nos apresenta desafios que parecem insuperáveis, e isso pode nos levar a questionar a nossa fé. Foi assim que Davi se sentiu em várias ocasiões, desde os momentos de perseguição até as batalhas que enfrentou. No entanto, em cada uma dessas situações, ele sempre retornava à sua fonte de força, Deus. Isso nos ensina que, mesmo quando nos sentimos perdidos ou desanimados, é possível encontrar esperança e renovação na oração. É um lembrete de que, independentemente das circunstâncias, a nossa conexão com Deus pode nos dar a coragem necessária para continuar. A oração não é apenas uma petição. É uma conversa íntima que nos ajuda a redescobrir a nossa força interior. Por fim, as lições que Davi nos deixa são atemporais. Elas transcendem a história e a cultura, aplicando-se a qualquer pessoa que deseje aprofundar a sua relação com Deus. As suas orações são um convite a um diálogo contínuo, uma troca que nos transforma e nos molda. Quando integramos esses princípios nas nossas vidas, não apenas fortalecemos a nossa fé, mas também cultivamos um espírito de resiliência e esperança. Davi nos ensina que a oração é uma via de mão dupla, onde podemos encontrar consolo e, ao mesmo tempo, oferecer os nossos corações a Deus. É esta dinâmica que nos ajuda a navegar pelas complexidades da vida moderna, lembrando-nos sempre que não estamos sozinhos nesta jornada. E aí, pessoal, estamos a chegar ao fim da nossa jornada pelos segredos das orações de Davi. Espero que tenham sentido a mesma inspiração que eu. Cada súplica, cada clamor, era uma conversa íntima com Deus, e isso nos ensina tanto sobre a confiança em sua graça e misericórdia. Já pensaram em como seria incrível aplicar esses princípios nas nossas vidas?
Imagine transformar as suas preocupações em orações poderosas. Davi não apenas pediu, ele também adorou e agradeceu, mesmo nos momentos de angústia. E você? Como tem se comunicado com Deus nos seus dias mais difíceis? Não se esqueçam, a oração é uma ferramenta poderosa. É o nosso acesso ao reino de Deus, à redenção e ao amor divino. E se Davi, um homem segundo o coração de Deus, pôde transformar sua vida através da oração, por que nós não podemos? Agora, quero saber de vocês. Quais segredos das orações de Davi mais tocaram o vosso coração? Deixe nos comentários. E lembrem-se de se inscrever no canal, ativar o sininho e compartilhar este vídeo com alguém que precisa de esperança. Até a próxima. E que Deus abençoe a sua jornada.